internet empobrece a língua? Minha tela é minha língua, ou seria minha pátria? É inevitável que a tecnologia interfira no desenvolvimento da nossa língua. O português se transforma com as interações no celular, computador, enfim, nas diferentes mídias que a gente usa diariamente. A língua é viva, disso a gente sabe. Novas palavras aparecem, como as criadas pelo grande Guimarães Rosa. Nonada, é assim que começa o Grande Sertão Veredas. Outras se modificam ou somem. Para muita gente, a internet empobrece a língua. Mas, por outro lado, sem a tecnologia e o esforço de preservação, muitas teriam desaparecido. Afinal, fora o português, temos mais de 300 idiomas que já estavam aqui há séculos. Alguns são pouco utilizados hoje. O fato é que o assunto da relação entre língua e tecnologia é sempre polêmico. Por isso, vem comigo e com os alunos do LabMe em mais uma jornada do Idade Mídia. Vamos tentar compreender qual é o panorama histórico dessa combinação e conhecer projetos incríveis. A tecnologia pode ajudar a preservar as línguas? Uma coisa que eu acho muito interessante aqui em casa é que a minha comunicação com a minha mãe no WhatsApp, a gente usa muitas figurinhas, né? E como isso transforma a nossa forma de comunicar, como as figurinhas transformam a nossa comunicação, assim, esses novos elementos. As línguas, elas não são estáticas, a gente está em constante transformação. Quanto as mídias colaboraram para que a gente tenha contato com outros idiomas na sua forma original. Como as mídias ajudam a preservar as línguas originárias, né? Então, dos povos indígenas, as línguas africanas. Segundo o IBGE de 2010, né, do censo, atualmente tem 274 línguas indígenas no nosso país. Há muitos projetos educacionais que a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, faz para que seja conservada a língua indígena. Fazer dicionários de tradução de português para o cangangue, do português para o pataxó, do português para o guarani, entre outras coisas, entendeu? O quão forte é a gente pensar que muitas pessoas não se sentem contempladas com a língua que a gente escuta no nosso dia a dia. O primeiro contato que eu tive com a linguagem não binária foi através de um ambiente digital, foi através de uma rede social. E quando eu descobri o que era, eu percebi como o emprego do gênero nas palavras, ele traz todo um discurso, toda uma carga de resistência mesmo. E o movimento não binário e a linguagem neutra, para quem não sabe, é quando a gente rompe com os marcadores linguísticos de gênero, né, o masculino e o feminino. E isso é muito sufocante. Para pessoas trans, por exemplo. Então, você não afirmar que aquela pessoa é um menino ou uma menina pela oralidade, que é tão importante, né? Quando a gente é criança, a gente precisa dessa oralidade para poder se identificar no outro. E muitas vezes eu, enquanto uma criança trans, não me identificava na forma que me colocavam, né? No feminino. Mas o Brasil, sobretudo, tem essa tradição, desde de Casa Grande Senzala, desde a formação do nosso povo, lá de ser um caldeirão cultural, né? Basta abrir esse zoom para você ver que nós somos um caldeirão cultural. Então, como é que essas línguas, pela tecnologia, são preservadas dentro de casa e caminham pela família? O quanto essa discussão trouxe percepções para os meus pais, do tipo assim, por que a gente sempre generaliza o plural no masculino? Meu pai não faz mais isso, ele pensa sobre isso. A minha avó usa o WhatsApp me chamando no masculino, mandando áudios para a família, assim, tendo essa concepção de que a língua mudou, de que as vivências mudaram. A troca de áudios, ela preserva também, né, essa questão da oralidade. Então, por exemplo, o meu avô, antes de falecer, ele tinha aprendido a usar o WhatsApp. Então, ele mandava muito áudio pra gente. E eu acho muito incrível ter os áudios do meu avô. Porque a língua é a nossa preservação da nossa cultura, entendeu? Daqui a alguns anos, as próximas gerações, através da tecnologia, elas vão saber o que a gente falava e o que a gente não falava. A língua ou idioma é uma das características fundamentais da cultura de um povo. Elas transmitem séculos de sabedoria que a humanidade acumulou ao se adaptar e sobreviver.
Hoje, ao redor do globo, temos cerca de 7.000 idiomas ou línguas diferentes. No Brasil, existem populações indígenas que contam com milhares de falantes. Alguns mais verbais, outros se comunicam por sinais, alguns se comunicam por imagem. Eu também. E às vezes eu fico pensando como foi uma oportunidade muito boa, assim, ele ter aprendido a mexer na internet, a mandar mensagem, enviar áudio, antes dele ter partido. Com o avanço da internet e dos meios de comunicação, provavelmente a internet criou a sua própria língua, ou fez tanto pelas outras que tem um pouquinho em cada uma delas. E um dos exemplos desse reconhecimento é o caso dos povos falantes de Caingangue e Nhagantu, que poderão usar seu idioma nativo em alguns aparelhos celulares. Com a inovação, será possível substituir no teclado o menu português para o idioma indígena. Dessa forma, culturas passam a ser beneficiadas e terem seu conteúdo difundido mundialmente e para as próximas gerações. Eu não sei direito se existe uma língua digital, mas já é inevitável pensar que a internet tem papel fundamental na transformação dos idiomas já existentes, na atualização deles e também na atualização dos idiomas comuns para que a gente possa incluir e respeitar cada vez mais as diversidades, como é o caso das linguagens neutras. A língua é um direito fundamental, um pilar da diversidade cultural e da identidade da humanidade. Por isso que através do meio digital, dessa cybercultura que vivemos atualmente, é possível a preservação de várias línguas para passar adiante para as próximas gerações que vierem. Talvez a língua digital não seja uma língua única. Uma língua pode e tem muito a falar. E você? Qual você acha que é a contribuição da língua digital para a língua que você fala? Língua e tecnologia. Será que essas coisas se misturam? Para responder essa pergunta, no Idade Mídia em Debate, a gente convidou a professora e pesquisadora da Unicamp, linguista, Cláudia Vanderlei. Cláudia, muito obrigado pela sua presença aqui, uma honra ter você. Eu que agradeço, Alexandre, uma alegria poder conversar sobre esse tema. Como você acha que a tecnologia pode ajudar na preservação da língua e melhorar, inclusive, o idioma que a gente fala majoritariamente, que é o português? Eu acho que ela vem muito a calhar nesse momento que 2/3 das línguas no mundo estão prestes a desaparecer em 2 gerações. E isso foi uma chamada de um linguista chamado David Crystal, e a Unesco começou a se mobilizar, e a internet e todos os recursos tecnológicos são grandes aliados para que os povos originários, os povos tradicionais, possam de novo ter uma plataforma para registrar sua língua, entender outras linguagens que fazem a gente estar mais próximo da realidade do planeta, talvez seja útil para nós. E daí os povos indígenas, eles são fundamentais nesse debate. E o modo como eles entendem a vida e entendem o planeta está completamente ligado à língua que eles falam. Bom, agora na prática a gente vai conhecer o professor indígena Catu Tupinambá e a professora doutora Consuelo Costa, de Minas Gerais, que difundem a cultura tupinambá, inclusive a língua, pelos meios digitais. Na prática. Nós, Tupinambá, foi dado assim como um povo extinto há muito tempo, né? E a partir do momento que nós garantimos algum direito na Constituição de 88, todos os povos indígenas, inclusive nós, Tupinambá, começamos a se organizar enquanto povo. Foi a partir desse momento que eu comecei a dar aula de tupi. A gente começava a trabalhar voluntariamente, mesmo sem ser o Estado pagar a gente, nada. A gente começou a se organizar debaixo de pé de uma árvore, nas casas de farinha, e começava a falar da nossa cultura.
Aí já entra a tecnologia, porque hoje em dia a gente tem o suporte, né, de várias bibliotecas digitais. A principal que a gente usa é a Biblioteca Digital CUT no Andaju. E quando veio a pandemia, aí mudou muita coisa, né? Criamos o grupo de estudo da língua tupinambá no WhatsApp. É interessante o grupo de estudos porque você tem a possibilidade do áudio também. Essa possibilidade é muito boa, porque no áudio eu posso conversar com eles, a gente pode treinar a pronúncia, né, que é importantíssimo no estudo de língua. E aí eu digo para você, sim, a tecnologia é um novo suporte linguístico. E a gente vai continuando assim, né, para fortalecer mais ainda a nossa língua tupinambá. Os apocalípticos colocam que a internet está destruindo o português formal. Até que ponto isso é parte da língua, da chamada língua viva? Até que ponto isso empobrece uma língua? Olha, não consigo ver como empobrece, porque é um outro registro, né? Um outro jeito de se comunicar. E isso não afeta em absoluto o que o pessoal chama de norma culta. O registro do chaveco, você não vai chavecar do mesmo jeito que você vai pedir aumento, né? Não tem. Cada lugar a gente tem um uso próprio da língua. E quanto mais rico isso for, e quanto mais livre isso for e criativo, eu acho que é mais interessante para todo mundo. Olha, você me deu uma deixa perfeita para chamar o Fora da Curva. Com um escritor português, que já mora no Brasil há algum tempo, Carlos Seabra, que vai contar um pouco no olhar dele como o português se transforma com a tecnologia. Fora da Curva. Com as novas mídias, nunca a humanidade escreveu tanto como hoje em dia. Isso traz um grande impacto, principalmente a novos poetas, romancistas, contistas, escritores de todo tipo, que podem agora se manifestar. Além daquele famoso idiota da aldeia, que agora ganhou uma universalização apontada pelo Humberto Eco, né? Nós temos também um lado muito positivo disso, que são novas experiências, toda uma disseminação do acesso à difusão, em que pese ainda a mídia tradicional, os canais tradicionais continuam dominando a circulação. Eu queria falar um pouco de como ensinar a língua, ou não sei se essa é a palavra, eu acho que é como aprender a língua, como experienciar a língua. Como você enxerga esse movimento? Quer dizer, qual é a melhor maneira de se aprender uma língua? O que é considerar uma língua? A ideia de língua precisa estar mais articulada com a diversidade do Brasil. Então, talvez aprender a língua seja ir conversar com o senhor do interior, ir aprender a fazer uma receita nova, ir conversar com um imigrante que vem da Colômbia. A língua, ela é afeto, basicamente, né? E a gente, na escola, aprende esses registros formais, mas na hora que a gente vai comer um pão de queijo, na hora que a gente quer pedir um café, vai mudar. Nossa, eu não tenho palavras para te agradecer a tua presença Nem aqui eu hoje. Gostei de conversar também. Nossa, achei bárbaro, você trouxe muita coisa boa para o Idade Mídia. Obrigado, Cláudia. Muito feliz, muito obrigada. Curioso pensar que a palavra mussarela, nome daquele queijo de origem italiana, é grafada com cedilha. Todo mundo escreve com 2 S's. Isso é um aspecto da transformação natural da língua. O Idade Mídia provou hoje a força do digital na preservação de alguns idiomas. É claro que a gente não pode deixar que a velocidade da tecnologia empobreça o português, por exemplo. Mas, por outro lado, a informalidade é parte do idioma. Vós-me-se virou você e agora VC. Aliás, brincar com a mídia e a história das palavras é uma excelente sugestão para a sala de aula. Eu vejo você a semana que vem, em mais um episódio do Idade Mídia. Até lá!